Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu querido concurseiro que está aqui com a gente no Monster Concursos. Hoje nós vamos falar especialmente com você que vai fazer aí a prova da Polícia Penal do Alagoas. Então hoje eu estou aqui para te ajudar, te orientar a como compreender melhor as questões de direitos humanos, baseado na forma como que a banca vem cobrando essas questões para você. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Carolina e eu ministro as aulas de direitos humanos aqui no Monster Concurso, no nosso curso regular. Hoje eu venho aqui trazer algumas dicas para vocês. E como serão essas dicas? Nós vamos trabalhar com base em questões, ok? Então vamos começar. Nós temos aí dentro do concurso de vocês o conteúdo programático que veio no edital, né? Pedindo direitos humanos, noções de direitos humanos e de participação social. Na aula de hoje, a gente obviamente não consegue abordar o edital tópico por tópico. Porém, a gente vai conseguir pegar aqui, por exemplo, a parte da Declaração Universal de Direitos Humanos, as regras mínimas da ONU para o tratamento de pessoas presas, né, que são as regras de Mandela, e também a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, que é esse decreto 7.037, né, o PNDH 3. Então vamos começar aí sem mais delongas, sem mais enrolação. Agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente. Já vou falando para vocês, quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações para receber conteúdos como esses. Então não é só para você em direitos humanos que eu estou aqui hoje. Outros professores também vão passando por aqui com algumas dicas e te ajudando aí a chegar à aprovação no seu concurso. Bora gabaritar, pessoal! Vamos começar aqui com a questão bem recente. Essa questão eu tirei da prova que foi anulada. A prova foi anulada, mas a questão era válida, então a gente pode estudar em cima dela. A respeito dos direitos humanos, julgue o item subsequente. Aí vocês vão respondendo aí, pensando comigo, ok? A Declaração Universal dos Direitos Humanos não cria os direitos humanos, apenas os proclama. Vocês acham que esse item está correto ou não? Vamos parar para pensar o que vem a ser a DUDH, né? A gente teve aquele momento de conflito ali, uma situação pós-Segunda Guerra Mundial, onde a gente sentiu uma necessidade muito grande em colocar os países membros de forma reflexiva a considerar o respeito aos direitos humanos e também a tratar dos assuntos de uma forma mais, de forma de diálogo, né, de conversa, tentar chegar a um consenso sem a necessidade de guerras armadas, sem a necessidade desse conflito em si e de todo o consequente que uma guerra gera, né? O consequente ali, mortes, né? Então, o que a gente pensa em relação à Segunda Guerra? Morte, perseguição, muitas pessoas feridas, muitas crianças órfãs, destruição nos campos também econômico, financeiro, né? Tem todo um abalo ali na estrutura econômica dos países. A gente não quer mais isso. Queremos, então, o quê? O respeito aos direitos humanos, direitos que nascem com todo ser humano e que independem de qualquer distinção ali a ser feita. Então, a gente vê que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem em 1948, após esse momento aí, pós-guerra, para reforçar direitos humanos, reforçar a dignidade da pessoa humana. Mas ela não vem, pessoal, para criar os direitos humanos. Ela, de fato, ela apenas proclama quais são esses direitos através dos seus 30 artigos. Por quê? Os direitos humanos, eles já nascem com as pessoas. Os meus direitos, os seus direitos, né? Direitos de igualdade, de liberdade, são direitos aí que buscam proteger a nossa honra, o nosso valor humano, a nossa dignidade enquanto pessoa, e eles já estão intrínsecos. A gente fala que os direitos humanos, eles têm característica de essencialidade. Eles já estão inerentes ao homem, inerentes ao ser humano. Então, não, a declaração ela não criou esses direitos. Ela apenas colocou no papel, ela apenas colocou ali da forma escrita, né? Ela colocou, fez um rol ali de direitos a serem respeitados, mas apenas dizendo que já existia, né? Então, essa alternativa aqui, ela fica correta porque, de fato, não cria os direitos, apenas proclamou através ali da DUDH. Por meio da Política Nacional de Direitos Humanos do Brasil, surgiu o Programa Nacional de Direitos Humanos, que traz propostas para temas de debate nacional.
Esse programa, gente, é o programa que a gente falou do PNDH3, né? Tá no texto aí do conteúdo programático de vocês. Ele é PNDH3 porque antes dele existiram outros 2 programas, né? Então, foi realizada ali uma convenção em Viena. Nessa convenção foi estipulado que os Estados-membros deveriam ter uma política nacional de direitos humanos e um programa nacional de direitos humanos. Em obediência à Convenção de Viena, é que a gente desenvolveu esses programas, né? Desenvolvemos um primeiro, depois um segundo e agora nós estamos, desde 2009, no 3º Programa Nacional de Direitos Humanos, ok? Então, o programa também visa fazer com que todos os estados da federação protejam os direitos humanos inseridos na Constituição Federal e nos tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Considerando a Política Nacional de Direitos Humanos, a Constituição Federal e os tratados internacionais de direitos humanos, julgue o item a seguir. Então, nós vamos considerar todo o arcabouço normativo que nós temos. Nós vamos considerar a PNDH, a Constituição Federal e os tratados internacionais para responder esse item. Os temas trazidos pelo Programa Nacional de Direitos Humanos têm força normativa, ou seja, são considerados lei, já que foram discutidos previamente pelo Congresso Nacional. Aqui, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com a banca. Por quê? A banca utiliza termos, de certa forma, que faz com que a gente escorregue nas suas pegadinhas. Vamos ler com atenção o que ela está falando. Os temas trazidos pelo Programa Nacional. O que são esses temas que ela está falando? Lá no decreto, a gente tem, né, o decreto 7.037, e aí você vai pensar comigo, decreto, então decreto é lei, então realmente deve ter força normativa, esse negócio deve estar certo. Mas olha só, o decreto 7.037, ele traz a ideia do PNDH, e trabalha com 6 eixos orientadores. Dentro desses 6 eixos orientadores, vão ter distribuídas aí no corpo do texto 25 diretrizes. E depois a gente vai ter também ações estratégicas para poder trabalhar a ideia do PNDH. Só que os temas que está sendo colocado aqui na questão são justamente esses eixos orientadores. Os eixos, eles são orientadores, eles não têm força normativa. No momento que a gente lê o decreto, a gente consegue compreender isso. Por quê? Os eixos, eles são verbos, são ações que te passam o que pode ser feito para alcançar o ápice dos direitos humanos dentro do nosso país. Então, não, gente, a questão fica incorreta porque os temas trazidos pelo Programa Nacional, ou seja, esses eixos que eu estou falando para vocês, eles não têm força normativa. Aqui está dizendo que tem. Então, não tem força normativa e não são considerados lei, apesar de termos um decreto e esse decreto você imaginar que poderia ter uma força, né, normativa ali, ele não está, inclusive, vinculando os estados. Ele é um decreto do Executivo e ele fala que podem aderir ao PNDH3 os outros estados, os municípios, então não, ele não tem força vinculante, ok? Então essa questão aqui para nós, ela está incorreta. E aí a gente tem que prestar muita atenção quando a gente trabalha com essa banca, que às vezes a gente tem como aqui, um enunciado gigantesco, que traz para a gente o histórico do que está sendo questionado, né? No caso aqui, o histórico do programa. Mas na hora da gente ler assertiva, uma palavrinha ali confunde. Então, às vezes, se tivesse falado sobre a política nacional, ou se tivesse falado sobre algum consequente que adveio ali do Programa Nacional de Direitos Humanos, por exemplo, a gente tem o Programa Nacional de Direitos Humanos, um dos eixos dele está voltado para a educação e direitos humanos. A gente tem um Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Nesse plano, sim, tem detalhado o que, por exemplo, uma escola deve fazer na educação básica, o que o ensino superior deve fazer, o que a mídia deve fazer, o que os órgãos de justiça e segurança pública devem fazer em termos de direitos humanos, ok? Então, essa questão aqui fica incorreta. A próxima questão, ela é um pouquinho mais antiga, mas eu gostei da forma como foi questionada e quis trazer para vocês. Então, ela é de 2016, também não é da área policial, né? Mas, quando a gente pensa em direitos humanos, pode cair em vários concursos. É muito comum cair no concurso de carreiras policiais por causa das próprias previsões que a gente tem ali no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, né? Então, a gente tem um plano para desenvolver a cultura de direitos humanos no nosso país.
E um dos focos desse plano, né, vai ser trabalhar ali com os profissionais da área, né, os profissionais da área de educação, os profissionais da área de justiça, de segurança pública. E uma das formas que vem a respeito da inserção dos direitos humanos é a cobrança dos direitos humanos em concursos públicos. Isso surge aí com esse Plano Nacional de Educação. É uma das formas, né, se cobrar direitos humanos dos candidatos que pretendem ingressar em certas carreiras. Então, não só para carreiras policiais, como aqui, por exemplo, né, que é auditor de controle externo, vai ter também questões aí voltadas para os direitos humanos, e a tendência é que ao longo dos anos, qualquer concurso que a gente faça, caia noções básicas de direitos humanos. A questão é a seguinte: a DUDH reconhece a liberdade, a justiça e a paz no mundo como os fundamentos para que os direitos sejam iguais. Sem dúvida quanto a isso, né? A esse respeito, julgue o item que se segue. De acordo com o PNDH, toda pessoa tem direito à instrução, que deverá ser gratuita em todos os níveis de escolaridade. Aqui, gente, é a grande importância de você, enquanto concurseiro, se preparar através da leitura, né, do texto de lei. Você tem que pegar a lei seca e dar uma lida antes de ir para qualquer prova. Aqui nós estamos falando de duas em especial. Aliás, dentro do seu conteúdo programático, nós vamos falar de 3 em especial, né? Precisa ler a DUDH, que tem 30 artigos, precisa ler o decreto 7.037, que vão ter aí os 6 eixos mais as 25 diretrizes, e precisa também, gente, ter uma noção ali da lei de execução penal, conforme indica, né? Orienta ali para vocês dentro dos estudos, tem que dar uma lida também nos artigos, porque quando cobrar a respeito específico, ó, de letra de lei, vocês vão saber distinguir o que está certo e o que está errado. Nesse caso aqui, você precisa ter uma maldade de que a DUDH é um documento e o PNDH é outro documento. DUDH é aquele documento que a gente tem de 1948, com os 30 artigos, que trata dos direitos humanos no sistema global, né? Então, é um sistema ali universal. Vale para vários países, né? Agora, o PNDH, ele é nosso, ele é interno. E aí ele traz esses eixos orientadores e essas diretrizes. Se você ler os eixos e as diretrizes, você vai conseguir identificar de cara que essa questão está incorreta. Por que essa questão está incorreta? Aqui começa falando da DUDH. Para quê? Para poder te confundir. Na hora de perguntar, ela pergunta do PNDH. No PNDH não temos, gente, nada falando sobre direito à instrução. O que a gente tem é lá no artigo 26 da DUDH falando sobre o direito à educação. E aí, mesmo que você lembrasse e talvez confundisse aí, nossa, a banca quase conseguiu me pegar, confundir DUDH com PNDH. Ainda assim, se você lê a DUDH, você consegue responder essa questão. Por quê? Lá fala que a educação, ela vai ser, todos têm direito à educação, né? Mas que ela vai ser gratuita no nível elementar ali, né? Ela vai falar para você alguns termos que eram utilizados lá em 1948. Nível elementar, nível técnico profissional, vem usando termos assim a respeito dos graus de instrução. Ela é obrigatória no nível elementar e ela é gratuita, só que não em todos os níveis de escolaridade. No nível superior, por exemplo, ela não vem prescrevendo que tem que ser gratuito. Então, o que faz essa questão estar incorreta? Duas coisas. Primeiro, que não é de acordo com o PNDH, porque PNDH não vai falar a respeito do direito de instrução. Se fosse para ficar correta, a gente teria que colocar aqui DUDH. E segundo, que para ficar correta de acordo com a DUDH, eu teria que ter trocado aqui, ó, deverá ser gratuita em todos os níveis de escolaridade, porque ela deverá ser gratuita ali no nível elementar, no nível básico de educação, de ensino. Então, aqui não vai ser em todos os níveis de escolaridade, mesmo que eu troque aqui por DUDH. Tomar muito cuidado com a banca adora misturar. Ela traz para você uma ideia aqui no cabeçalho, né? Quando você começa a ler aqui, você está com DUDH na cabeça. E quando você vem para o item que você tem que julgar, ela já te traz outra normativa, que é o Plano Nacional. Então, tomar muito cuidado, ter muita atenção para não confundir e não escorregar nessas besteirinhas. Aqui temos uma do CESP de 2015, da DEPEN. Vejam como, às vezes, a banca utiliza, né, uma parte introdutória muito extensa
e para poder te fazer uma pergunta muito simples, como vai ser aqui, ó. Então, aqui vem explicando um pouco o que é o Programa Nacional, né? Então, aprovado em 2009, governo Lula ali, né? O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos assenta-se nos seguintes eixos orientadores. Olha só, bom que vocês vão revisar aqui eixo por eixo e já levar para a sua prova quais são. Então, nós temos 6 eixos, ó. São interação democrática entre Estado e sociedade civil, desenvolvimento e direitos humanos, universalização dos direitos em contexto de desigualdade, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Esse eixo 4, quem vai fazer concurso de carreira policial tem que sentar e ler ele umas 3 vezes, tá? O eixo e as diretrizes. Por quê? É mais comum cobrar nos concursos coisas voltadas para o eixo de segurança pública, né? Você vai fazer um concurso de carreira policial, o que tem mais chance de cair é isso. Educação e cultura em direitos humanos, direito à memória e à verdade. Esse último, direito à memória e à verdade, ele não estava no texto original. Quando foi aprovado em 2009, o PNDH3 tinha 5 eixos. Só que aí no governo Dilma houve essa inserção do 6º eixo aí, que está voltado ali muito para aquela questão, não em si, no texto não está escrito dessa forma, mas o motivo, né, a justificativa para a inserção desse eixo é muita questão da ditadura, né, e de toda a tortura e violência que foi cometida ali naquele período. Então, essa questão de direito à memória e à verdade é justamente para relembrar dessas atrocidades e da importância de se respeitar os direitos humanos. A respeito desse assunto, olha só, demos uma volta, deu para dar quase uma aula sobre Programa Nacional aqui apenas na introdução da questão. Então, resumindo, estamos falando de PNDH 3. A respeito desse assunto, julgue o item que se segue. Entre as diretrizes contidas no PNDH 3 estão a democratização e a modernização do sistema de segurança pública, o que requer transparência e efetiva participação da sociedade na abordagem do tema. Para responder isso aqui, vocês têm que ter lido o PNDH3. Por quê? Isso aqui é réplica perfeita das diretrizes 11 e 12 lá do PNDH. Então, se você ler o texto de lei, você vai conseguir responder. Ai, professora, estou vendo sua aula agora, esbarrei nela sem querer, nem sabia que o Monster tinha disponibilizado, não ativei aí as notificações, estou por fora, não sigo o Monster no Instagram, não te sigo no Instagram, Ana Carolina do Bem, me segue lá. Então, não fiquei sabendo que ia ter uma aula sobre isso. E agora, o que eu faço? Faltam poucas horas para minha prova aí. Então, se você não estudou PNDH 3, a dica que eu posso te dar aqui, que talvez te ajude a resolver as questões, é raciocinar o seguinte: tudo que caminhar para uma informação mais democrática, uma informação cidadã, uma informação que efetive direitos humanos, uma informação que te mostre que tem respeito à dignidade da pessoa humana, vai estar lá no PNDH 3. Agora, se você vê que é uma coisa muito absurda, por exemplo, vem falando, de acordo com o PNDH 3, uma das diretrizes é a limitação da participação social. Não, não pode. Por quê? Participação social é reflexo de democracia. A participação do povo impondo a sua vontade ali, demonstrando seus desejos para o seu país, é uma forma de garantir acesso aos direitos humanos. Então, a gente vai pensar, quando a gente vê uma questão, se a gente não conhece muito do histórico, né, viu essa aula aí de última hora, não deu tempo de ler todo o decreto, a gente vai pensar que a questão não pode ser absurda demais. Não pode ter palavras que limitem a atuação, a participação do indivíduo, né? Não pode ter palavras que violem a ideia de educação e cultura em direitos humanos. Não podem ter palavras que demonstrem tratamento desigual, né? Não pode ter palavras que demonstrem ali a falta de inclusão social. Isso tudo vai contra o PNDH. Então, fica de macete aí se você não conseguiu fazer a leitura adequada aí dos artigos, ok? De acordo com as regras mínimas da ONU para o tratamento de pessoas presas. Então, o que a gente tem aí? A gente tem as regras de Mandela, né? A gente tem essas regras mínimas. A gente sabe que Nelson Mandela foi um preso
né, ficou preso na África por muito tempo. Durante esse tempo de prisão, ele fez uma reflexão e chegou à conclusão de algumas regras que deveriam ser obedecidas de forma mínima ali, um tratamento básico que todo preso deveria receber. E ele desenvolveu esse documento, que é um documento hoje que a gente considera como um dos documentos de direitos humanos e que ele é difundido aí nos países, né, que acreditam na necessidade de proteção dos direitos humanos. Então, esse documento, ele traz várias regrinhas, né? E o que a alternativa que vai trazer para vocês é para vocês identificarem se essa regra existe ou não. É a mesma coisa das outras legislações, né? Apesar de não podermos chamar assim de lei, quando você vai para um concurso que cai regras de Mandela, se você não tem uma referência, se você não tem uma base, o que você tem que fazer de última hora é dar uma lida no texto, tá? Para você compreender. A regra de Mandela vai falar sobre o quê? Não tenho tempo de ler. Bom, não tem tempo de ler? Consigo te adiantar que vai falar sobre regras da estrutura de um sistema prisional, como que deve ser essa estrutura, desde instalações até a forma como as janelas devem ficar nas instituições, né? Para buscar ali o bem-estar do preso, lembrando sempre que o preso ele está custodiado pelo Estado, ele não escolheu estar ali, ele cometeu alguma coisa que o levou até ali, mas dentro das regras de Mandela a gente acredita numa ressocialização, então a gente não quer tirar o indivíduo da sociedade e tirar junto a sua dignidade, o que se quer ali é ressocializá-lo para poder inseri-lo novamente na sociedade. Então, ele não pode ser tratado como um animal, ele deve ser tratado com respeito aos seus direitos humanos. Nós vamos ter essas regras de estrutura, vamos ter regras de higiene, vamos ter regras, por exemplo, voltadas para as mulheres, né, para as mães, para as crianças que eventualmente as mães estejam presas, né? Então, a forma como é o nascimento aí dessa criança e assim por diante. Vamos ter várias regrinhas ali a respeito do tratamento dos presos. E quem vai fazer o concurso aí como vocês de agente, né, um concurso de polícia penal, vocês vão estar lidando aí todo dia com essas situações de encarceramento. Então, vocês têm que conhecer essas regras mínimas e por isso que ela cai no concurso de vocês. Ai, professora, mas esse negócio de direitos humanos, defende bandido, não sei o quê. Não sei. Olha, se você escolheu a carreira, né, policial aí, se você tem como foco, como objetivo, um concurso voltado para a área policial, voltado para a área da segurança pública, eu sinto lhe informar, você vai ter que aprender a conviver com direitos humanos. Inclusive, quem faz academia aí, né, passou no concurso ali, tem aquele momento de academia, um momento preparatório antes de fato ali começar a trabalhar, é necessário, dentro da grade curricular, vai ser necessário estudar novamente direitos humanos. Então, você não estuda só para o seu concurso, só para passar na prova. Você provavelmente vai ter que estudar depois, ali dentro da academia. Provavelmente você vai se deparar com cursos de formação e extensão ao longo das suas atividades. Nós temos, inclusive, programas no nosso país aqui que trazem essa ideia de cursos EAD para o pessoal da segurança pública e muitos com esse enfoque de direitos humanos, porque você, enquanto representante do Estado, precisa conhecer as regras e precisa sim respeitá-las. Ah, mas eu não concordo, preso tinha que morrer, preso tinha... Não importa o que você pensa em questão ideológica. O que eu preciso que você saiba aqui no seu momento de concurso é que você tem que levar para a sua prova o que a prova te cobra, o que a banca espera de você. Então, sim, você vai ignorar os seus pensamentos do que você acha ou não sobre o preso, o que você acha ou não que é tratamento bom ou humano ou correto, incorreto, e vai levar para a prova o que eu estou falando aqui com você. Então, veste sua capinha aí de direitos humanos e vamos resolver essa questão comigo. Entre os objetivos prioritários de uma pena de prisão estão ministrar aos criminosos punição justa e proporcional ao crime cometido e promover a sua ressocialização. Vestiu a sua capinha de direitos humanos aí? Então aperta bem ela e presta atenção no que eu vou te falar. Quando a gente fala em regras mínimas para tratamento dos presos, né, quando a gente fala em regras de Mandela, a gente não fala em ministrar punição.
tá? O que a gente está buscando ali, um dos objetivos prioritários que a gente tem é o cuidado com a sociedade, a proteção da sociedade, retirando aquela pessoa que infringiu as normas e colocando ela num ambiente ressocializador. Então, essa parte aqui de promover a ressocialização tá ok. O que faz a questão ficar incorreta? A parte de ministrar ao criminoso punição justa. A gente parece que está correto porque não está falando de punição injusta, né? Mas não é o objetivo, tá? O Nelson Mandela não escreveu pensando assim, nossa, vamos falar como punir adequadamente. Não, a gente está falando em como fazer valer os direitos do preso, os direitos humanos dele enquanto ele está encarcerado, tá bom? Então, ignorem essa parte aqui de ministrar a punição justa e aí sim a questão fica correta, falando sobre ressocialização. Como veio esse conglomerado aí de informação, essa parte de punição justa faz com que a questão fique errada, ok? Então, essa questão não está correta. Agora, gente, nós vamos dar um intervalinho aqui. A professora fala muito, precisa beber uma água, né? Precisa dar uma respirada. E vocês também podem parar aí um pouquinho para refletir sobre o que a gente já conversou. Vai deixando aí para mim dúvidas, sugestões, algum comentário, alguma coisa que não ficou clara. Deixa aí nos comentários, depois eu volto respondendo vocês, tá bom? E aí já deixa seu like se você estiver gostando da aula e volta daqui a pouquinho para a gente continuar a matéria, ok? Tô esperando vocês. Voltamos, pessoal, para nossa aula aqui específica para o concurso da Polícia Penal do Alagoas. Tá chegando, hein, pessoal? Hora de estudar, concentrar aí nos pontos principais e eu tô aqui para te ajudar. Então, vamos dar sequência no nosso estudo, vamos falar a respeito ainda das regras de Mandela. Olhem só essa questão que eu separei para vocês. É uma questão bem antiga, professora. Tá valendo ainda? Tá valendo e o texto dela é muito bacana, por isso que eu trouxe. Questãozinha de 2007, no que tange as regras mínimas para o tratamento de preso no Brasil, julgue o item que se segue.
Os castigos corporais, clausura em cela escura e sanções coletivas são expressamente proibidos como forma de sanções disciplinares. Com base no que a gente falou no bloco passado sobre o que são as regras de Mandela, vocês acham que esse item está correto ou não? Esse item está totalmente correto, porque ele está de acordo com o que preceitua ali, né, as regras para o tratamento mínimo dos presos. Então, ela está ok. A gente não deve utilizar essa ideia de castigos corporais, né? A questão da solitária, não são indicadas porque são formas de desobediência aos direitos humanos. Inclusive, isso tem correlação com a DUDH, porque no artigo 4º e 5º da DUDH, a gente vai ver um pouco sobre escravidão e tortura. No 5º, especificamente, a gente vê que é vedado o tratamento cruel, desumano, a prática de tortura ou qualquer outra forma que venha a ferir ali a dignidade da pessoa. Então, não faz sentido na DUDH no nível global, também não vai ser consolidado ali nas regras de Mandela, porque as regras de Mandela são justamente regras baseadas nos direitos humanos, ok? Eu acho que eu pulei uma questão, deixa eu voltar para ver. Essa aqui a gente não fez, né? Então, no bloco anterior a gente estava nessa questão, agora seria essa aqui, né? As regras mínimas para o tratamento de reclusos, apelidadas de regras de Mandela, em homenagem ao ex-presidente da África do Sul e ex-presidiário Nelson Mandela, lembram ao mundo que prisioneiros são seres humanos, nascidos com dignidade e com direito à segurança e proteção dos seus direitos humanos. Esse é um ponto importante que a gente pode aproveitar para abrir discussão aqui na aula, que a gente não pode esquecer que na DUDH, no artigo 1º, vem falando que todos nascem livres e iguais em direitos e dignidades. Ou seja, nós não vamos fazer distinção entre pessoas, onde quer que elas estejam. Está no país X ou no Y, nós não vamos fazer distinção. Se está dentro do país X, preso ou solto, também não vamos fazer distinção. Ah, professora, mas aquela pessoa fez isso, fez aquilo, cometeu esse ou aquele crime, ela merece. Ela merece, sim, uma sanção estatal por ter violado as normas que ela já conhecia. Nós temos normas previamente estabelecidas, né? Nós temos decretos proibitivos aí, né? Em direito penal a gente estuda que a gente tem as normas proibitivas, tanto na legislação penal de base ali, nosso Código Penal, quanto nas leis extravagantes. E que, a partir do momento que eu tenho uma conduta ali, eu digo que ela é um fato típico, antijurídico e culpável, eu vou trazer qual será a sanção em caso de descumprimento. Logo, todos nós que vivemos numa sociedade sabemos quais são as regras proibitivas, quais são os delitos previstos em lei e o que vai acontecer com a gente se a gente descumprir. Então, por exemplo, se eu furto, eu sei que a pena mínima é de 1 a 4 anos. Se eu mato, eu sei que a pena mínima é de 6 a 20 anos. Então, eu tenho referência. Ah, mas eu não sabia que era. Aí a gente tem a nossa referência aqui legislativa de que ninguém pode se escusar da lei na justificativa de que não a conhece. Está previsto em lei, presume-se que todos conhecem. Tanto é que quando sai uma nova legislação, ela é publicada em diário oficial, né? Ou seja, algo de grande circulação para dar conhecimento a todos. Se você não sabe, é porque você não procurou saber. Mas o direito está posto ali, ele está previsto e você tem que respeitar. Ok, mas o que eu estou querendo dizer? Onde eu estou querendo chegar com isso? Nessa parte de que os prisioneiros são seres humanos. Não é porque eu violei uma norma no meu estado que eu perco a minha característica de ser humano. E eu não perco também os meus direitos humanos que estão inerentes à minha qualidade de ser humano. Por isso, a gente, quando faz esse exercício de prisão, né, quando coloca a pessoa de forma reclusa ali no estabelecimento prisional, nós não podemos desrespeitar os seus direitos humanos. O que a gente pode fazer que é validado por lei e que não fere os direitos humanos? Eu posso limitar, por exemplo, os direitos civis. Então, por exemplo, eu posso sim, sem violar os direitos humanos, dizer que o preso não irá votar, não vai exercer seu direito de voto, não vai se candidatar a um cargo do país. Isso eu posso fazer, mas eu não posso tirar seus direitos humanos. É isso que esse texto está falando para a gente, esse texto introdutório da questão.
Então, ó, os avanços trazidos pela edição das regras são muito importantes para garantir que os presos tenham, por exemplo, as mesmas condições de atendimento à saúde que os presos livres. Isso é fato. Inclusive, quando a gente vai fazer concurso aí para a área de sistema prisional, né, igual aqui em Minas, por exemplo, a gente tem, né, em Minas não, né, em todos os estados a gente tem aí uma secretaria de defesa social, uma secretaria de segurança pública que faz concursos voltados para a área penitenciária. Então, para você trabalhar ali nos estabelecimentos prisionais. É o seu caso aí, por exemplo, você quer trabalhar como antigo agente penitenciário, né? Hoje a gente chama de polícia penal, você quer trabalhar dentro de um estabelecimento prisional. Você está fazendo concurso sabendo que você vai trabalhar ali. Para além de você, que é profissional que atua na segurança, nós vamos ter outros cargos também providos por meio de concurso, voltados para a proteção da saúde do preso. Então, a gente vai ter, sim, nos estabelecimentos prisionais, um médico, enfermeiro, psicólogo, voltado para a área jurídica, a gente vai ter um analista jurídico, a gente vai ter voltado para a área da educação, professor e assim por diante. Então, realmente a gente tem as mesmas condições de atendimento à saúde das pessoas livres. Aí vem a pessoa e fala assim para mim, mas o preso lá dentro tem mais direito do que eu. Eu estou aqui, não tenho acesso ao SUS, o cara passa mal lá na hora ele é atendido. Ok, mas aí não significa que o preso tem mais direitos que você. Significa que o seu direito humano não está sendo respeitado. Porque saúde é um direito de todos. É um direito social previsto na DODH, reportado depois no artigo 6º da Constituição, e aí é o Estado que está violando as regras do seu direito. Não é que o preso tem que ter mais direito que vocês. E o preso é que tem que ter direitos iguais, tá? Com referência às regras mínimas para o tratamento de reclusos, julguem o item que se segue. A gente demora... Eu gosto das introduções das questões, porque a gente demora tanto nela, se delonga tanto, aproveita para explicar tanta coisa, quando chega na assertiva, a assertiva é pequenininha, né? Medida adotada por alguns países de limitar a população em unidades prisionais fechadas a 500 detentos. Está alinhada ao entendimento de que essas unidades não devem ser grandes demais a ponto de impossibilitar o tratamento individualizado dos presos. Gente, se você nunca leu nada sobre regra de Mandela, talvez você não consiga responder essa questão. Por quê? Isso aqui é texto específico, copiou e colou. Tá? Isso aqui é o artigo 89.3 das regras de Mandela. Lá está escrito, de fato, que esses estabelecimentos têm que limitar ali no máximo a 500 pessoas. Da mesma forma que também está escrito nas regras de Mandela que os presos devem ter cela individual. Aí você vai falar para mim, mas isso não acontece. Ok, na nossa realidade, né, em muitos países, a gente vê a violação a essas ideias do sistema carcerário. Mas, infelizmente, são direitos previstos. Era para funcionar assim. Só que como a gente tem em muitos países, inclusive no Brasil, o encarceramento em massa, não sobra espaço suficiente para a gente adequar às regras de Mandela. Muitas vezes a gente falha porque a gente não tem estrutura de estabelecimento prisional. Se a gente fosse observar a forma como está crescendo a população prisional do Brasil, a gente teria que construir cerca de 3 a 4 presídios por mês para dar conta de obedecer às regras básicas de direitos dos presos. A gente não consegue nem fazer essa construção e também não está conseguindo, em termos de segurança pública, reduzir essa população carcerária. Por isso, nessa alteração que a gente teve no Código Penal, né, falando aí um pouquinho do pacote anticrime, que na verdade nem é tão anticrime, né? Muita gente pensou que o pacote ia vir com muitas ideias punitivistas. E como ele foi uma mistureba danada de vários projetos, ele tem sim um viés mais punitivo em algumas situações, em outras situações ele tem um viés mais ressocializador. No pacote anticrime, a gente vê uma extensão das possibilidades das penas alternativas, né? De fazer ali um consenso entre Ministério Público, autor e às vezes vítima, para chegar numa situação onde a gente possa aplicar penas não privativas de liberdade, né? E sim as restritivas de direito. A gente já tinha essas previsões de penas restritivas de direito, mas no pacote anticrime a gente vê uma ampliação, inclusive com base ali no tempo, né? Então, por exemplo, quando a gente tinha
os crimes de menor potencial ofensivo, a gente já conseguia visualizar uma transação penal, uma suspensão condicional do processo, já era comum. Só que esses crimes de menor potencial ofensivo com penas menores. Hoje, para penas um pouco maiores, a gente, dependendo do tipo de crime, né, analisar se tem ou não violência, se tem ou não grave ameaça, analisar o bem que está sendo ofendido ali, a gente consegue sim fazer propostas para evitar o encarceramento, tá? E aí, essa ideia aqui de 500 detentos deixa as pessoas um pouco em dúvida. Será que fala isso mesmo? Então, você pode olhar aí comigo, tá no artigo realmente 89.3 das regras de Mandela, esse texto específico aqui. Então, copiou e colou. Para você responder, você teria que ter uma noção das regras. Por quê? Quem não conhece fica em dúvida quando pensa na nossa realidade. Realmente tem que caber só 500? Seria mais? Seria menos? Né? Às vezes a gente pensa assim, não, essas regras são tão protecionistas que às vezes não são 500, às vezes são 200, mas está previsto lá dessa maneira. A outra questão a gente fez, né, que eu inverti a ordem, considerando o que dispõe a Constituição Federal de 88 sobre direitos humanos, julgue o item que se segue. Então vamos lembrar, a gente tem aí DU/DH em 1948 e ela vai ser reflexo para nós na nossa Constituição de 88. A DU/DH pós-guerra veio trazendo ali algumas orientações, algumas recomendações que os Estados-membros deveriam seguir. O Brasil era, desde o início, um dos 58 Estados-membros da Organização das Nações Unidas que participou da Assembleia para aprovação da DU/DH, então ele estava ali em consonância com esses direitos humanos. Mas a gente pega ali depois um período ditatorial, né? E depois vem uma necessidade ali nos anos 90, nos anos 70 e 80, na verdade, né, de redemocratização. Então, a gente tem a nossa Constituição de 1988, que vai reviver esses direitos humanos através dos seus artigos. Então, a gente vai ter ali no artigo 5º as garantias fundamentais, no artigo 6º os direitos sociais, no artigo 7º os direitos do trabalho, e ao longo de todo o texto da Constituição, referências aos direitos, né, sejam direitos civis ou políticos, sejam direitos sociais, econômicos ou culturais dentro do nosso texto constitucional. Então, educação, saúde, previdência social, lazer, cultura, a gente vai ter de tudo um pouquinho ali na Constituição. Mas olha só, eu quero que vocês prestem atenção porque está perguntando sobre o quê? Constituição Federal. A ACF assegura aos presos respeito à sua integridade física e moral. Parece correto, né? Vamos lembrar lá do artigo 5º. Sendo vedado neste sentido o uso de algemas durante audiências nos recintos do Poder Judiciário. Aí você lembra que você já ouviu alguma coisa a esse respeito, não é? Parece que você já ouviu falar que não pode chegar com a pessoa algemada, ou você já viu alguma coisa sobre júri e a pessoa chegar com o uniforme de preso e como que isso macula a imagem, né? Prejudica o julgamento. Já ouviu, não já? Mas toma cuidado, porque essa questão aqui, ela está errada. Ela está errada por quê? Porque na Constituição Federal não fala nada sobre o uso de algemas. De onde surgiu isso? Uma súmula vinculante, a súmula de número 11 do STF, é que vai falar sobre o uso de algemas. E a súmula também não fala que é totalmente vedado. Se porventura você precisar dessa informação do seu concurso, seja em direitos humanos, seja em direito penal, seja em direito constitucional, você fique sabendo que a súmula vinculante, ela é PRF. O que é PRF? É o bizu que você vai levar para saber que vamos utilizar algemas nessa situação aqui, durante a audiência, por exemplo, apenas quando houver perigo, resistência, fuga. Então, tem um perigo ali, né? Oferece um perigo, algemei. Existe a chance de resistência do preso, algemei. Existe a chance de fuga comprovada, algemei. Essa é a súmula 11 do STF. Está na Constituição? Não. Súmula vinculante não está no texto da Constituição. O STF é responsável por garantir a aplicação da Constituição. Alguém aciona o STF a respeito das normas, questiona com base em alguma previsão constitucional, por exemplo, a questão do respeito à integridade física e moral, e o STF edita uma súmula orientadora, dizendo o que pode e o que não pode. Então, não está no texto da Constituição. Por isso, a gente tem que ficar de olho aberto nessas questões que indicam, né? Assim como aquela outra indicou que estava no PNDH, a questão da educação, e se tivesse, talvez seria na DU/DH, confunde ali vocês, aqui também foi essa a intenção.
fazer vocês pensarem que a súmula vinculante, que às vezes vocês estudaram em algum momento, escutaram a respeito dela, está na Constituição. Não está, tá bom? Essa aqui, também bem recente, né, da DEPEN, graças à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente apelida aqui de DUDH, e ao compromisso dos Estados com seus princípios, a dignidade de milhões de pessoas tem sido protegida, sofrimento humano tem sido evitado e as bases de um mundo mais justo foram estabelecidas. Olha só que lindo, né? Podia ser assim de fato, né? Todo mundo vivendo ali num momento de paz mundial. Mas de fato houve uma evolução sim, né? Essa afirmação dos direitos humanos traz essa evolução para nós. Não está tudo perfeito, mas com base no disposto na DUDH e na Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir. A DUDH contém disposições expressas a respeito da possibilidade de aplicação da pena de morte para autores de crimes graves, desde que seja garantido o julgamento justo e a imparcialidade do juízo. Então, vamos fazer duas análises aqui, né? Duas análises. Está perguntando sobre a DUDH e está te perguntando sobre a Constituição Federal. Com base nesses dois documentos, você vai julgar o item. O que a gente tem de referência sobre morte na DUDH? Na DUDH, lá de 1948, a gente tem a referência à vida, tá? Então, a gente tem artigo 1º, todos nascem livres, artigo 2º, todos devem ser tratados de maneira igual, sem distinção, artigo 3º, direito à vida, liberdade e segurança, direito à vida. Artigo 4º, escravidão. Artigo 5º, tortura. E pronto, falamos ali do que poderia envolver vida e morte. Na DUDH não vem falando sobre a questão de pena de morte, porque era um momento pós-guerra em que a gente precisava que os estados partes ali da ONU, né, os estados membros, aqueles 58 estados, concordassem com o texto. Mesmo que a gente tenha hoje 30 artigos aí e que parece que aconteceu uma assembleia, aprovou e pronto, houve uma discussão sobre cada um desses artigos. Durante a assembleia, alguns estados apresentaram, né, contestações sobre os textos, sobre a forma que estava disposto, sobre o que estava ou não previsto e escrito. Isso foi uma discussão que levou à aprovação do que a gente tem hoje como a DUDH. Então, sim, teve questionamento. A China questionou, a Rússia questionou, o Brasil questionou. O Brasil queria saber se não podia colocar Deus lá dentro. Ninguém concordou, não tem palavra Deus na DUDH. Então, assim, foram feitos vários levantamentos. Os Estados Unidos, por exemplo, questionaram o artigo 1º. O primeiro artigo ali dizia: todos os homens nascem livres. Os Estados Unidos falaram: não, isso não está bonito. Porque quando eu falo que todos os homens nascem livres, parece que eu estou dizendo que todas as mulheres não nascem livres. Então vamos trocar? Vamos falar que todos os seres humanos nascem livres. E aí ficou o texto original, o texto atual, né? O texto que foi aprovado com esse termo de seres humanos. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar à parte que na DUDH não tem pena, não fala nada sobre morte. Não fala nada sobre punir uma pessoa com a morte. Muito pelo contrário, fala que ela tem esse direito civil à vida, direito ali de primeira geração. Mas, depois eu venho para os pactos. Eu tenho a DUDH, na minha estrutura global, né, do meu sistema normativo, eu tenho a DUDH e depois eu tenho 2 pactos. Então, eu esperei um tempinho abaixar a poeira, acalmar os ânimos ali a respeito da situação de guerra e apareci para o pessoal com 2 pactos, dizendo o seguinte: olha, lá atrás, em 48, eu fiz só uma declaração. Eu, ONU, queria que todo mundo se unisse aí e concordasse em respeitar esses direitos. Mas eu não falei nada sobre punir, sancionar, controlar, verificar se vocês estão cumprindo, e agora eu quero falar sobre isso. Então, eu fiz aqui 2 pactos. E dividi esses pactos em primeira e segunda geração. Então, o meu primeiro pacto é o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Se vocês concordarem com eles, os direitos são esses aqui. E o meu outro pacto são os direitos sociais, econômicos e culturais. Se vocês concordarem, vocês assinam também. Quiser assinar só um pode, quiser assinar os 2 pode, para mim tá ótimo. Eu preciso é que vocês se comprometam. Por quê? Lá na DUDH, a gente não tinha uma força efetivamente vinculante. Eu não estava obrigando ninguém a fazer nada. Eu estava dizendo que eram direitos, eu estava descrevendo os direitos. E aí no pacto, não. No pacto, olha só a palavra pacto, já tem uma força maior, né? E aí no pacto
eu falo sobre os direitos civis e políticos e sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. Para não dar briga e para poder garantir que mais pessoas assinassem, além do pacto, eu faço um protocolo facultativo. Na verdade, eu faço 3 protocolos. 2 protocolos para o primeiro pacto de direitos civis e políticos e um protocolo para o pacto de direitos econômicos, sociais e culturais. Um desses meus protocolos, e é aí onde eu quero chegar, ele é justamente sobre a abolição da pena de morte. Então, se você assinasse esse pacto facultativo, esse protocolo facultativo do Pacto de Direitos Civis e Políticos, você concordava que, se você tem pena de morte, você vai abolir. Se você não tem pena de morte, você também não vai implantar. Se você já teve pena de morte em algum momento, você não vai retornar com ela. Vamos acabar com a pena de morte. Todo mundo assinou? Claro que não, né? Nem todo mundo assinou. O Brasil, ele é signatário dos pactos, né? Os pactos, eles são de 1966, mas entraram em vigor efetivamente em 1976, e o Brasil só foi ratificar, né, só foi introduzir no nosso ordenamento jurídico, né, essas questões dos pactos após essa redemocratização. Então veio a Constituição de 88 e só no ano de 1992 que tivemos aí os decretos que falam a respeito da introdução desses pactos no nosso ordenamento jurídico pátrio. Então sim, nós fazemos parte dele. Então, em tese, quando a gente pensar em DUDH, né, pediu aqui, DUDH contém disposições expressas a respeito da possibilidade de aplicação de pena de morte. Não, nem possui sobre a aplicação e nem é favorável. Ela não fala nada sobre a morte, ela fala sobre pena de morte. Ela fala que ela não aceita tratamento desumano, tratamento cruel, que ela não aceita, ela dá garantias processuais, ela quer que o preso seja tratado com respeito, ela quer que a pessoa tenha um julgamento justo, ela quer igualdade, equidade, mas ela não fala sobre a possibilidade da pena de morte. E nem desde que seja garantido o julgamento justo e imparcialidade. Em nenhum momento ela fala. A questão fica incorreta. E se fosse sobre a CF? Se fosse sobre a CF, aí você pode dizer, sim, que a CF, a gente não aceita no Brasil a pena de morte, mas que a Constituição Federal traz uma exceção nos casos ali do momento de guerra. Então, talvez pudesse vir essa questão reformulada aí para vocês, voltada para a Constituição Federal. Se cair na prova, vocês vão conseguir responder nesse sentido, de que o Brasil não tem pena de morte, exceto nos casos de guerra declarada. Aí a gente vai ter uma exceção constitucional. Essa aqui de 2021 é da PRF. É gostoso fazer questão da PRF, que a gente se sente ali um federal, né? A gente acerta uma questão e a gente fica super feliz. À luz da Constituição Federal de 88, do Pacto de São José da Costa Rica e do entendimento do Supremo Tribunal Federal, julgue o item que se segue relativo aos direitos humanos. Eu preciso fazer uma outra introdução aqui apenas para situar vocês. A gente tem o Pacto de São José da Costa Rica dentro do nosso sistema interamericano. Como que funcionam os sistemas de direitos humanos? A gente vai ter um sistema que a gente chama de sistema global, que é encabeçado aí pela ONU. Então, nesse sistema global, a gente está visualizando em termos de mundo, né, todos os países membros que fazem parte ali a nível global. E nós temos regras, né, normativas específicas da ONU, desse sistema onusiano. Então, a gente vai ter aí como referência do sistema onusiano, né, ou do sistema global, a Declaração Universal de Direitos Humanos, esses 2 pactos que a gente acabou de conversar, os protocolos facultativos e também umas normas de caráter mais especial, que são voltadas ali para as minorias, para os vulneráveis. Então, normas contra o genocídio, as convenções sobre todas as formas de eliminação de violência contra a mulher, sobre as formas de violência, de questão de discriminação racial, sobre as pessoas com deficiência. Então, grupos ali, né, que são tidos como vulneráveis ou minorias, a gente vai ter normas também especiais dentro desse sistema onusiano. E onde está o outro sistema? O outro sistema é o que a gente chama de sistema regional. Ele se subdivide em 3 sistemas e cuida especificamente
especificamente das regiões. Então, a gente vai ter o sistema africano, da região África, o sistema europeu, obviamente, da Europa, e o sistema interamericano, que envolve aqui as 3 Américas, né? Norte, Sul, Central, pega ali no Caribe, etc. Então, nesse sistema interamericano, do qual o Brasil faz parte junto com outros 34 países, nós temos um documento que é tão importante quanto a Declaração Universal de Direitos Humanos é lá no sistema onusiano. Só que o nosso documento aqui chama Convenção Americana, que é também apelidada de Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto, como a gente faz parte desse sistema regional, esse Pacto de São José da Costa Rica tem influência direta na nossa legislação pátria, porque nós a adotamos, nós ratificamos, nós concordamos em inseri-la no nosso ordenamento jurídico. Por isso, é possível sim que a banca traga para você questões perguntando a respeito do pacto, porque ele está casado com a Constituição. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos primeiros instrumentos normativos gerais de direitos humanos adotado por uma organização internacional, destacou-se pelo fato de comportar a ideia de dignidade da pessoa humana como um ponto de convergência da ética universal e do fundamento valorativo do Sistema Protetivo Global de Direitos Humanos. Perfeito, né, pessoal? A Declaração Universal está, de fato, nesse Sistema Protetivo Global que eu acabei de explicar para vocês. Vocês vão lembrar que a DUDH ONU, né, tem correlação ali com a ONU. A ONU foi criada em 1945 através de uma carta. A DUDH veio 3 anos depois, em 1948, em decorrência de uma assembleia da própria ONU. Então, na Assembleia da ONU foi ali aprovada a Resolução 217, que se refere à DUDH. Esse é o nosso sistema global que protege como um todo, né, a nível universal, os direitos humanos. Mas, porém, a gente também tem esses sistemas regionais. Aí você vai falar comigo, então, o que tinha a ver falar do Pacto de São José se nem perguntou de sistema interamericano? É o macete que a banca usa para poder te fazer escorregar. Você fica preocupado ali com o CF, com o pacto, você começa a preocupar se isso é sistema regional ou se é sistema global e às vezes escorrega na questão. Mas ela está perfeita, ó. De fato, a DUDH é um dos primeiros instrumentos normativos gerais de direitos humanos. Tivemos aí referência histórica? Claro, nós temos uma construção histórica dos direitos humanos que a gente pode pegar de base desde a Magna Carta da Inglaterra de 1215 e pode chegar até a Declaração da Virgínia, que é o primeiro documento que a gente tem de referência para citar direitos humanos, tá? Então, mais um único assim que a gente pode ter como principal, que a gente pode trazer como ponto-chave, o que abriu os precedentes mesmo para a gente falar em direitos humanos a nível global, é a DUDH. Temos os precedentes históricos que tentaram firmar um pouco dos direitos humanos, né? Direito humanitário, temos a Liga das Nações, temos a OIT, mas nenhum deles com o valor que teve aí a DUDH. Não se destacou tanto quanto ela, porque ela traz ali no bojo a dignidade da pessoa humana e ela difunde isso através dos seus 30 artigos, tentando fazer com que aqueles países membros que concordaram com ela aderissem e colocassem em prática cada um no seu país. No que se refere ao conceito e à aplicação dos direitos humanos à função policial, julgue o próximo item. Então, olha só, direitos humanos voltados aí para a sua função, a função que você quer exercer, né, de polícia penal. Ainda que a dignidade seja a expressão da autonomia da pessoa humana e um direito individual relativo à proteção do homem, pode o cidadão, em situações excepcionais, dispor de sua dignidade se o fizer em benefício próprio. Então, o que vocês acham? Eu disse que tem uma característica de essencialidade, né, nos direitos humanos, está inerente ao próprio fato de ser humano. Você é um ser humano, você tem esses direitos humanos. Vocês acham que por algum motivo a gente poderia, né, em situações excepcionais, abrir mão do nosso valor humano, da nossa dignidade humana, né, por benefício próprio? E seria possível isso? Então, pensem comigo, nós temos características de direitos humanos. Direitos humanos são essenciais, como eu disse para vocês, eles têm característica de universalidade, porque servem para todos, sem distinção. Eles são imprescritíveis, ou seja, eles não perecem, eles não acabam, e eles também são irrenunciáveis.
Quando eu digo que eles são irrenunciáveis, significa que deles eu não posso dispor nem posso abrir mão. Eles são os meus direitos, eu não devo renunciar a eles, ainda que nessas situações excepcionais. Então, um exemplo que a gente tem aí do que já aconteceu e que hoje é tido como uma situação de violação de direitos humanos, eram aquelas competições chamadas de arremesso de anão. A gente sabe que o nanismo é uma característica, né, que algumas pessoas têm, uma característica de formação física, né? Não sei se a gente pode nem tratar como pessoa com deficiência, mas é uma questão que tem a ver com a genética da pessoa, né? Ela nasce com o nanismo, ela é uma característica genética, ela tem o nanismo. E por isso a gente identifica na sociedade, consegue visualizar claramente quem é ou não uma pessoa com nanismo. Que a gente utilizava muito esse termo, né? Termo anão. E a gente via em muitas atividades circenses a utilização dessas pessoas para fazer o entretenimento do público. E uma das coisas que a gente já viu também em tempos, né, de registros históricos era a utilização dessas pessoas com nanismo para essas competições de arremesso. Então se chamava aí arremesso de anão. Se você for parar para pensar, você vai dizer para mim, mas a pessoa está ganhando a vida ali, ela recebe uma remuneração para fazer aquele papel. E aí, então, ela deve poder sim renunciar. Ela abre mão, o direito é dela, o direito humano é dela, ela está recebendo ali, ó, como diz aqui, um benefício próprio. Ela está recebendo uma remuneração por aquilo. Mas não pode. Por quê? Com base nesse princípio da irrenunciabilidade dos direitos humanos. Você não pode abrir mão deles e deixar que sejam feridos os direitos, o valor humano, né? O valor, a dignidade, a honra. Até porque quando você faz isso, nessa situação, por exemplo, do nanismo, não está sendo ferida apenas a sua honra, mas você está maculando toda uma classe ali. Uma classe que não quer ser vista daquela forma, não quer ser tratada em respeito aos seus direitos humanos, tratada como um objeto, né? Você começa a objetificar a pessoa. E aí aquilo não pode ser aceito. Tem uma discussão, apenas a título de curiosidade, né? Não acho que vai ser cobrada assim na prova para vocês, a respeito dos reality shows. Né? Tem muitos textos, né? Muitas reflexões que são feitas aí por juristas, principalmente nesse aspecto de direitos humanos, se a entrada de um participante no reality show, seria uma situação de renúncia dos direitos humanos. Porque em muitas situações, né, você se dispõe a abrir mão dos seus direitos básicos. Então, por exemplo, um reality show onde você é largado num ambiente ali sem comida, sem água, sem estrutura, sem os cuidados básicos para o seu bem-estar e você tem que se virar ali. Isso seria correto? Existe essa discussão. Mas, para a prova, vocês têm que levar que direitos humanos, de fato, são direitos com característica de irrenunciabilidade. Por isso, essa questão aqui está errada. De 2017 para o TRF, né, mais uma questão que não é especificamente do cargo de carreiras policiais, mas é bom a gente ter uma noção. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. Na DUDH, encontram-se normas que consubstanciam, além de direitos e garantias individuais, direitos sociais do homem. Desculpem. Realmente já está na hora de beber água de novo, né? Na DUDH, de fato, gente, a gente vai ter ali a ideia de direitos e garantias individuais, né? São as nossas liberdades individuais e também teremos os nossos direitos sociais. Tanto é que a gente fala, né, da divisão de direitos em 1976, 79 mais ou menos. Karel Vazak surgiu na França com essa ideia de teoria clássica das gerações ou dimensões dos direitos humanos. Nessa teoria clássica, ele vem informar para a gente que existe uma necessidade ali da gente dividir os direitos em primeira, segunda e terceira geração, com base nos ideais de Revolução Francesa, sendo os de primeira geração os direitos de liberdade, os de segunda geração os direitos de igualdade e os de terceira geração os direitos de fraternidade. Então, na primeira geração, eu tenho justamente os direitos civis e políticos, que eles, de fato, são direitos e garantias individuais. Então, direito à vida, liberdade, segurança, direito à participação política, esses direitos todos eu tenho aí na primeira geração e estão na DUDH. De segunda geração são os direitos sociais, econômicos e culturais, os direitos que eu preciso para o meu bem-estar social.
e que o Estado deve trabalhar para me garantir o acesso aos serviços que me levem a esses direitos. Então, saúde, educação, previdência social, esses direitos, né, trabalho, são os nossos direitos sociais. Então, essa questão está correta. No tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. A possibilidade garantida por lei de se estabelecerem vedações legais relacionadas à mudança de nacionalidade do indivíduo tem por objetivo preservar a soberania do país. Quem leu a DUDH não erra, porque na DUDH vem falando para a gente sobre nacionalidade, sim, é um dos seus direitos civis e políticos, na primeira parte ali da DUDH traz sobre esse direito de nacionalidade, mas não vem falando que você não pode, mudar a nacionalidade. Isso não tem nada a ver com preservação de soberania. Muito pelo contrário, a DUDH diz que você tem direito a uma nacionalidade, todo mundo deve ter uma nacionalidade, ou seja, de forma ius solis ou ius sanguinis, que a gente estuda, às vezes em direito constitucional, você tem que adquirir uma nacionalidade. E além dessa nacionalidade que você tem, você pode mudar. Se você preferir, você pode mudar. E aí vão ter as situações, as circunstâncias que a DUDH não traz. Mas você tem o direito à nacionalidade e você pode sim mudar de nacionalidade. Então, essa questão de falar que existe vedação à mudança faz a questão ficar incorreta. Consensualmente considerado um prolongamento natural da Carta da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Assembleia Geral em 1948, isso a gente já falou, né? O documento reflete o desejo de paz, justiça, desenvolvimento e cooperação internacional que tomou conta de quase todo o mundo após 2 grandes guerras no espaço de apenas 2 décadas. Com relação a esse assunto, julgue o item que se segue. A liberdade de pensamento e de expressão e a liberdade de religião constituem pilares da DUDH. Sim, pessoal, as liberdades elas estão previstas como direitos lá na DUDH. Liberdade de crença, voltada para a sua questão religiosa, liberdade de consciência, liberdade de expressão. Essas liberdades você vai poder exercê-las em particular ou em público, você vai poder se reunir com pessoas que pensam como você e em termos de liberdade de expressão, ela não precisa estar apenas no seu país. Pela liberdade de expressão, você pode ultrapassar as fronteiras, ou seja, se você tem uma publicação de uma obra, por exemplo, a sua obra não fica adstrita ao seu país, você pode publicar aquela obra em âmbito mundial. A gente sabe disso, né? Temos aí best-sellers que são divulgados, né, mundo afora, em várias traduções para que todos tenham acesso às obras. Então, sim, isso aqui está totalmente correto, é pilar, né, da nossa DUDH e reflete aí os direitos de liberdade de uma forma geral, liberdade de expressão, liberdade de consciência e liberdade de crença religiosa. Então, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês aqui hoje eram isso. Eu trouxe aí, acho que em torno de 17 questões. Acho que eu já até comecei a estourar um pouquinho do tempo que eu combinei com o Monster. Eu adoro fazer isso, né? Fala que eu tenho um tempo, eu vou lá e estouro. Eu gosto de passar o máximo de informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desejo uma boa prova. Espero poder ajudá-los de alguma maneira, como eu já disse, né? Tem o meu Instagram lá, Ana Carolina do Bem, pode me mandar direct, pode tirar dúvidas comigo. Se ficar alguma dúvida e vocês quiserem deixar aí nos comentários, também podem ficar à vontade. E se vocês quiserem continuar fazendo esse treinamento de questões, eu tenho uma dica para vocês também. Existe aqui pelo Monster Concursos um site só de questões, monsterconcursos.com. Você acessa o site, seleciona a disciplina que você quer estudar naquele dia e começa a resolver as questões sem pagar nenhum centavo. O acesso é totalmente gratuito. Então vai lá, treina mais um pouquinho, estuda bastante, porque é estudando hoje e aprovando amanhã. Boa sorte, pessoal. Sucesso!